Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo do Viva Astrologia e vamos falar sobre o mês de fevereiro, vamos ver o que esse mês traz aí pra gente. Começando pelo dia 3 de fevereiro, nós temos um trígono, um aspecto bom, né? Sinal que o mês vai ser bom. Entre Mercúrio e Júpiter. Esse aspecto, ele traz, assim, bastante criatividade pra gente. Facilidade de ter ideias novas, ideias que possam ajudar outras pessoas também. E não só ter as ideias, mas colocá-las em práticas também. É um aspecto que abre a nossa mente, faz com que a gente se interesse por temas, assim, que às vezes a gente nem pensaria, sabe? Em estudar, em conhecer. E também uma habilidade maior pra gente se comunicar. Habilidade no aprendizado também, para passar informações, então tudo isso vai estar bem fluido. E no dia 4 nós temos a entrada de Vênus no signo de Áries. E vai ser uma temporada longa essa, tá? Porque Vênus vai ficar retrógrada, mas isso é assunto para os outros meses. Para falar das outras previsões eu explico direitinho, tá? Mas o que significa Vênus em Áries? Vênus é o planeta do amor, Áries é um signo super direto, né? Muitas vezes impaciente e impulsivo. Então tudo isso vai vir para os nossos relacionamentos, tá? O amor, as relações de Vênus em Áries é bastante dinâmicos, é tudo sobre a conquista, sabe? Porque Áries é um signo com uma energia, assim, masculina, e aí não tem nada a ver com homem e mulher, nada disso, tá, gente? Falando só de energia masculina e feminina. E Áries, ele é um signo que tem energia masculina, então a conquista é muito importante. E aí, às vezes conquista, e depois conquistou, aí perdi o interesse. Não quero mais, pode acontecer. Principalmente se a relação, né, se o amor cair na rotina, ficar aquela monotonia, a Vênus em Áries não gosta definitivamente de nada disso. Porém, nós temos mais coragem, né, de iniciar os relacionamentos, de deixar claro que a gente gosta das pessoas e os desejos, né? Os desejos ficam mais ardentes, vamos dizer assim. A gente gosta muito, é tudo com muita intensidade. O amor, ele é visto como uma aventura. Então, quem tem Vênus em Áries e também nessa temporada de Vênus em Áries, as paixões, elas são muito rápidas e também muito intensas. Não tem medo de falar que gosta, não tem medo, como eu falei, né, de demonstrar, de ir atrás. Então não importa se é homem, mulher, não. A pessoa, ela quer, ela vai atrás, sabe? A energia de Áries é bem assim, né? Bem conquistadora. Porém, não é aquele amor, né, que a gente viu agora com Vênus em Peixes, que é todo, amorzinho, que eu comentei no outro vídeo, né? Um amor Disney, né, que quer ficar juntinho. Não, Vênus em Áries é liberdade, tá? Eu gosto de você, mas me dá meu espaço. Não fica muito pegando esse negócio de demonstrar amor toda hora. Não tem paciência. Então a gente vai estar nessa vibe toda, tá? E vai preferir até parceiros que respeitem a nossa necessidade de um tempo só pra gente. Portanto, é ideal que a gente respeite o espaço das outras pessoas e a individualidade de cada um, tá? E quais são os pontos positivos desse trânsito? Como eu falei, né, a questão da confiança, de não ter medo, ir lá e vai atrás da pessoa que ela gosta. Uma iniciativa, isso é bastante legal. A espontaneidade também, porque uma energia, um amor assim muito vibrante, como eu falei, intenso, otimista, né, traz assim uma emoção a mais pros relacionamentos. E como eu falei pra vocês, a questão da independência, de saber equilibrar, né, o amor próprio e também se dedicar ao outro. Na verdade, isso precisa ser trabalhado, né? Porque senão Vênus em Áries, ela pode acabar sendo um pouco egoísta, né? Áries, ele pode ir por esse caminho, né? O lado sombra. Só pensar nele e esquecer dos outros. E agora os possíveis desafios aí que a gente pode enfrentar nessa temporada. Primeiro, claro, quando a gente fala de Áries, é a impaciência. Então, Áries não tem paciência pra nada que é lento. Então, é uma relação, uma pessoa que é mais devagar, que demora pra ganhar confiança, que demora pra se abrir. Áries não tem paciência. A gente vai precisar ter mais paciência, tá? Porque nada no nosso tempo, a gente tem que esperar também respeitar o tempo dos outros, né? Então, cuidado com a impaciência nos relacionamentos. A questão do desinteresse ariano, porque como eu falei, o negócio é a conquista, né? Aí às vezes, me desinteressei. E não pode ser por aí, né? Com Áries parece que a relação tem que estar sempre, agitada, o negócio tem que estar sempre muito eufórico, muito intenso, mas a gente sabe que no dia a dia não dá pra ser assim. Então, pode acontecer de rolar, assim, um desinteresse, achar que tá tudo muito monótono, mas calma, tá, gente? É só um trânsito, isso vai passar. Não jogue seus relacionamentos fora por conta disso. Tem que ter paciência. E o último ponto, mas não menos importante, Áries é um signo bastante competitivo, né? Ele é um líder nato, então ele gosta de competir. Isso se aplica também aos relacionamentos, tá? Então, de repente, aí uma competição, né, no relacionamento. Às vezes pode ser até uma coisa velada, né? Não, eu não vou falar que eu tô competindo, mas eu tô competindo, eu quero ser melhor que aquela pessoa. Depois eu vou até jogar na cara. Fica de olho em todos esses pontos, tá? Pra não prejudicar as relações. É uma energia muito boa, mas tem que saber utilizar, né, da maneira correta. Passando pro dia 4 de fevereiro, nós temos o fim do Júpiter retrógrado em Gêmeos, graças a Deus, aleluia. Tem vídeo aqui no canal falando sobre Júpiter em Gêmeos, eu comentei sobre a retrogradação, tá? Mas, resumidamente, a questão da expansão, né? A questão da expansão do conhecimento, ele volta
ao seu ritmo natural. Não sei se vocês perceberam, mas parecia que as coisas não estavam engatando muito bem. Parece que o negócio tá indo e depois volta pra trás. Então isso tende a dar uma desacelerada. Fica mais fácil da gente aprender coisas, mais fácil da gente se comunicar também. Então, mais uma boa notícia aí pro nosso começo de fevereiro. Dia 7 temos um sextil entre Vênus e Plutão. Mais um aspecto positivo pra gente. Então, Vênus estando em Áries e Plutão em Aquário sugere que os relacionamentos são transformadores, né? As conexões podem ser transformadoras. A gente pode identificar maior intensidade nos relacionamentos. Também é uma nova oportunidade de a gente explorar novos caminhos, novos tipos de relações também, por que não? A gente fica mais apto às mudanças, porque Plutão, ele fala de transformações, né, profundas. Vênus em Áries, Áries é o signo que não tem medo de nada. Ele vai com coragem, aliás, ele pode até ter medo, mas ele não deixa o medo atrapalhar ele. Então, se tiver que mudar algo no relacionamento, se a outra pessoa vir com uma ideia nova, ela fala, não, vamos lá, vou topar, vamos ver no que vai dar. Então, isso é bastante positivo, né? As transformações, essas mudanças boas para os relacionamentos. Dia 9 de fevereiro, temos a conjunção do Sol com Mercúrio. E aí, a conjunção, ela é sempre meio dúbia, né? Que é a fusão da energia dos dois planetas, né? Do Sol e de Mercúrio, nesse caso. E aí pode ser tanto pro lado positivo quanto pro negativo. Mas nesse caso, né, o Sol e Mercúrio em Aquário, eu vejo mais como uma coisa positiva mesmo. É a questão do pensamento visionário, de ter ideias únicas, a capacidade da gente ver além do que tá na nossa frente, sabe? De ter ideias futuristas, de colocar a nossa essência no mundo, de comunicar a nossa essência também. Até como forma de transformar a realidade em que a gente vive. Até comentei isso no vídeo passado, vou deixar aqui pra vocês verem. A questão da gente usar a nossa autenticidade, né, a nossa essência, uma maneira de transformar as coisas, porque é a única maneira que a gente tem, né? Ser quem a gente é, muda o mundo. Então, é um aspecto bastante positivo. Fora a questão da comunicação, porque Mercúrio fala da comunicação, fica mais clara, mais fluida. A gente pensa em causas maiores, em ajudar os outros, questão da coletividade. Para quem lida com tecnologia também é algo muito bacana, um dia bem legal para lidar com todas essas questões. E se a gente for olhar para um lado assim mais espiritual, representa assim um belo alinhamento, né, entre a nossa essência e a nossa mente, que é, como eu comentei para vocês, aquela tendência de desafiar os padrões, né, já impostos, sempre seguindo quem a gente é. Então, mais um aspecto positivo, por enquanto tá bom, né? Dia 9 nós temos um trígono entre Marte e Saturno, e aí esse aspecto é uma combinação harmoniosa, fluida entre a ação de Marte e a disciplina de Saturno, que vai ter assim uma pitadinha, né, ela é guiada pelos sentimentos, porque esses dois planetas estão em signos de água, né? Então, carregado de emoção e de bastante sensibilidade. Então, essa energia toda, ela faz com que a gente consiga alcançar nossos objetivos, bastante paciência, estratégia, né, de Saturno, mas também sendo sensível. Então não é aquela coisa mecânica, sabe? Isso é excelente para trabalhos, para projetos que demandam muito comprometimento. Então se tem alguma tarefa e alguma coisa que você tem que fazer, nossa, eu preciso estar comprometido, pode ter certeza que nesse dia as coisas vão fluir, tá? Isso é uma energia bastante inspiradora que vai ajudar a gente com essas questões. Muito bem, dia 10, tava tudo muito bom, né, gente? Só aspecto positivo. Dia 10 nós temos uma quadratura entre Mercúrio e Urano. Aí, Mercúrio em Aquário, Urano está em Touro. Tem dificuldade de inovar, a gente pode enfrentar situações instáveis na comunicação, mudanças inesperadas, né? Algumas surpresas não tão legais, porque a quadratura é um aspecto difícil, tá? É um aspecto que traz desafio mesmo. Então, de repente, a gente tá com as ideias, né? Mercúrio em Aquário, super inovador, como eu comentei pra vocês, mas aí fica aquele medo. Ai, mas será que eu devo mudar? Ai, não sei, tô com medo, não tô confiando legal. Aí a parte da comunicação, né? Não consegue se comunicar, não consegue comunicar de forma efetiva o que realmente quer, a outra pessoa não entende, vai ser um dia que vai ficar assim meio nebuloso. Às vezes você pode até discutir com alguém porque a pessoa pensa diferente de você, então esse dia já sabe, tenta, se possível, né? Não marca nada assim muito importante, né? Uma palestra, alguma coisa assim, se possível. Se não, você já sabe que isso pode acontecer. E aí já sabe como lidar, né? Pensar direitinho antes de comunicar, tenha certeza que a outra pessoa entendeu, tenta não discutir, né? Tem que ir por esse caminho. Tem que haver, assim, uma adaptação, né? Saber ser flexível, coisa que é um pouquinho difícil, né? Para Urano em Touro. Mas a gente tem que procurar essa flexibilidade, buscar equilibrar, né? Essa coisa de, nossa, tenho ideias, quero fazer coisas novas, com o Urano falando, mas não vai, sabe? Calma. A gente consiga encontrar o equilíbrio. E também de aceitar, né? Novas perspectivas, novas ideias, de entender que a gente não é o dono da razão. Então, paciência para todos nós aí nesse dia. Muito bem, no dia 11 de fevereiro, mais uma dificuldade, mais um aspecto assim bem tenso. Quadratura entre Sol e Urano. Não vou dar detalhes sobre isso, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e eu vou fazer vídeo pro canal, tá? Vai sair no dia 6, então fiquem ligados, tá?
Eu vou explicar direitinho isso para vocês, como é que a gente enfrenta esse desafio. E no dia 12 nós temos a lua cheia no signo de Leão. Também vai ter vídeo aqui no canal, né? A lua cheia traz o resultado de tudo que foi começado lá na lua nova. Essa lua cheia tá bem legal, porque tá com a energia de aquário, né? O sol em aquário com a lua em Leão, então vai estar bem especial. Vou trazer vídeo pra vocês, tá? Muito bem, agora vamos passar para o dia 14. Nós temos a entrada de Mercúrio em Peixes. E aí, Mercúrio em Peixes, o que que é, né? Realmente mais intuitiva, bastante criativa, bastante sensível, não é tão lógica, não segue tanto a racionalidade que a gente já tá acostumado. É um período que a gente vai perceber que os nossos pensamentos, nossas ideias, elas são mais ligadas aos sentimentos, né? O signo de Peixes é bastante sensível, bastante emotivo. Como eu falei pra vocês, não é mais a razão, é mais o sonho, sabe? A inspiração, a intuição, a imaginação. Mercúrio fala de comunicação, olha que coisa boa. Mercúrio em Peixes, ele tem uma comunicação muito empática, então ele sabe escutar o outro, ele tenta se colocar no lugar do outro. Quando tem que comunicar alguma coisa, é sempre de maneira mais empática possível, então não é aquela rispidez, sabe? É comunicar de forma sensível, né? Preocupado com o que você vai falar pra outra pessoa. Ele consegue captar também as sensações dos outros só pela maneira com que a outra pessoa tá falando, então é algo bastante positivo. E Mercúrio também fala sobre aprendizado, essa época de Mercúrio em Peixes, a gente pode ter um pouquinho assim de dificuldade, porque como eu falei, não é uma mente lógica. Então Mercúrio em Peixes, ele aprende por figura de linguagem, metáfora, aprende através de exemplos. Então não estranhe se de repente, né, se você tiver Mercúrio em Peixes, isso fica ainda mais acentuado, ou Mercúrio em signos de água, isso vai ficar bastante acentuado. De repente, nossa, parece que eu não tô conseguindo entender direito. Tenta fazer algum esquema visual mesmo, sabe? Que Mercúrio em Peixes adora isso, fazer aqueles fluxogramas, sabe? Coisas que consigam ilustrar, é isso, coisas que consigam ilustrar, né, o que você tá aprendendo, o que você tá tentando aprender, que isso vai facilitar bastante a sua vida. E o ponto pra gente ter atenção com Mercúrio em Peixes é a questão da dispersão. Peixes, o símbolo do Peixes é um pra cada lado, né? Então a gente fica assim, meio disperso. Lendo alguma coisa, aí a mente vai para outros lugares, né? Você perde totalmente o foco. Às vezes tem dificuldade de organizar os pensamentos, né? De forma assim mais linear. E é ter bastante paciência, entender que isso é só uma fase, vai passar, né? E buscar aí alternativas para que isso não atrapalhe a sua vida também. Mas, de modo geral, a gente pode esperar por período de bastante criatividade. Para quem trabalha com arte, isso é excelente. Para quem não trabalha, mas para quem gosta de arte também, isso é bastante legal. A questão da espiritualidade também fica mais aflorada em todo mundo. E como eu falei pra vocês, a conexão emocional, né, na comunicação, que eu acho que isso é fundamental hoje em dia, né, ter empatia com o outro. Muito bem, falando em peixes, dia 18 de fevereiro temos a temporada pisciana começando. O Sol entra em Peixes. Quando o Sol entra em Peixes, né, geralmente marca um período de bastante sensibilidade, empatia e também bastante introspecção, né? Peixes é um signo mais voltado para ele mesmo. É um excelente período pra gente trabalhar a nossa espiritualidade, a nossa imaginação, né, deixar ela correr livre e também fazer uma geral assim nas nossas emoções. A parte boa é que existe uma energia coletiva de compaixão com as outras pessoas, a gente quer se conectar com algo maior, por exemplo, os nossos sonhos, né, nossos ideais, isso fica mais latente pra gente. Por outro lado, como eu falei, vocês com Mercúrio em Peixes, a gente pode estar mais disperso, às vezes tentando escapar das dificuldades, porque Peixes ele é um signo escapista, tem dificuldade de lidar com a realidade muitas vezes. Ou então sonhar demais, né? Ficar só no sonho e esquecer da realidade também. Mas em geral vai ser um bom momento pra gente se conectar. Nosso autoconhecimento principalmente, tá? É a melhor temporada que tem de Peixes pro autoconhecimento. Já aproveita também e vê no seu mapa em que casa você tem o signo de Peixes. Já fiz vídeo das casas astrológicas, porque os assuntos dessa casa, eles vão ganhar um destaque nessa temporada pisciana, tá? Então dá uma olhadinha lá, qualquer coisa deixa aqui embaixo se você não lembra, né? Coloca, eu tenho peixe na casa 5, o que que significa isso? Que aí eu explico direitinho pra vocês, tá? Muito bem, dia 20 de fevereiro temos outra quadratura, mais um desafio entre Mercúrio e Júpiter, e é aquela coisa, né? Júpiter em Gêmeos, Mercúrio em Peixes, é uma dificuldade mesmo de conciliar, né, o sentimento, a inspiração de Mercúrio em Peixes, uma expansão com a lógica, né, de Júpiter em Gêmeos. Um conflito entre a lógica e a intuição. Vai ter que ter bastante paciência nesse dia, tentar equilibrar, né, os nossos insights intuitivos com a praticidade do dia a dia, é o que eu falei, né, não ficar só sonhando, colocar em prática. É um dia que a gente pode enfrentar exageros na comunicação, então prometer mais do que vai cumprir, tem que tomar cuidado, tá? Não é um dia assim muito bom para comunicação. Se você tiver que trabalhar, fazer uma palestra, né, dar aula, alguma coisa assim, sem neura, tá? Mas saiba que pode assim, às vezes pode ter um estresse, um exagero, pode estar um pouco disperso demais, tá bom? Porém, dia 23 temos um trígono entre Marte e Mercúrio. Mercúrio tá sempre fazendo aspecto com os outros, né? Vocês perceberam? É um planetinha muito rápido, então ele faz
bastante aspectos durante o mês. E é uma coisa boa porque os dois planetas estarão em signos de água. Então é aquela coisa do sentir, do intuir de Mercúrio em Peixes com a ação baseada na emoção de Marte em Câncer, né? Então sentir, né, intuir e fazer, tá? Isso é muito importante. Como eu falei, Mercúrio em Peixes às vezes fica só no abstrato. Vamos colocar a mão na massa. Assim, tá sentindo que é por aí, por aquele caminho, vamos colocar em prática, né? A comunicação também tá bastante favorecida nesse dia, pra gente comunicar os nossos sentimentos ao mesmo tempo que agir de uma maneira mais empática, né, mais cuidadosa com os outros também. E criatividade, né? Tá assim a milhão para quem precisa, para quem gosta, aproveita. E no dia 23 também temos o fim, aleluia! Tá há muito tempo já. O fim de Marte retrógrado em Câncer. As coisas voltam a andar bem devagarinho. Lembra que eu falei de Júpiter? Parou de ficar retrógrado. Marte também agora. Muito bom, gente. São sinais muito bons, tá? Elas voltam a andar no seu ritmo natural. A gente já pode começar a ver alguns progressos aos poucos. Principalmente onde a gente tem o signo de Câncer, tá? No mapa astral. Dá uma olhada lá no seu mapa para ver, né? Onde é que vai voltar essa energia dinâmica, né? Potente de Marte. E para finalizar, dia 27, nós temos sextil de Mercúrio e Urano. Mais um aspecto maravilhoso, ideias muito criativas, insights criativos, tá? Ideias que possam ajudar as outras pessoas, né? Uma facilidade de colocar tudo que a gente intui, tudo que a gente sente de maneira prática. É uma conexão entre a nossa intuição e também a inovação. A gente está aberto a se comunicar de forma inovadora, também empática, né? Porque Mercúrio está em Peixes. Mudanças, assim, maravilhosas, tá? É um dia excelente para comunicação, aprendizado, estudos, tudo perfeito. E no dia 27 também temos a Lua Nova em Peixes, finalizando o mês de fevereiro. Vai ter vídeo no canal, tá? Então eu explico tudo com bastante detalhes para vocês. E essas foram as previsões do mês de fevereiro. Vocês puderam perceber, não é um mês assim de grandes desafios. Temos alguns desafios que são bem chatinhos, mas nada para nós ser o fim do mundo, tá? São coisas que vão trazer um grande aprendizado pra gente, né? Que vai fazer a gente crescer. Então que a gente consiga aproveitar, né, as coisas boas e também desviar aí das dificuldades. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, isso é muito importante, tá? Porque o YouTube entende que o conteúdo é legal e espalha para mais pessoas. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, tá? E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um excelente começo de mês para todos nós. Tchau!